estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, eu te conto que o tema é finanças pessoais. Como cuidar do seu dinheirinho aí, como fazer ele render e não entrar no vermelho. E quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é o professor Edson Trajano. Professor, por que a pessoa caiu nesse abismo da dívida? Quais são os motivos? O principal motivo, e aí nós sempre, muitas famílias culpam a crise. Toda vez, é claro que a crise foi importante. É fácil culpar o outro, né? Culpa a crise, o gerente do banco, não há dúvida que os bancos cobram juros muito elevados, a crise está aí, muitos perderam o emprego, mas também o sujeito é culpado nessa história, com esse desequilíbrio das contas. Uma das grandes razões do aumento do endividamento no Brasil foi uma maior oferta de crédito com taxa de juros alta. Por exemplo, tem muitos funcionários públicos, principalmente, mas aqueles do setor privado, aposentados, que têm uma possibilidade de empréstimo com taxa de juros mais baratas, que são os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ou seja, eu posso comprometer até 30% do meu salário em um empréstimo em que o banco tem um risco muito baixo, caiu o meu salário, o banco já pega a parte dele. Então, consequentemente, a taxa de juros desse empréstimo é baixa. Mas eu devo fazer um empréstimo consignado em folha de pagamento? Eu sou um dos pesquisadores do NUPES da Universidade de Taubaté, e lá no NUPES até nós fazemos um atendimento para as famílias agendados, lá aqui no Departamento de Gestão e Negócios, na expedicionária Ernesto Pereira, e muitas vezes as pessoas nos chegam falando, eu fiz um empréstimo consignado para comprar um televisor. E aí, consequentemente, eu estou gastando 30% do meu orçamento para pagar essa conta durante 24 meses. Se eu ganho um salário de R$ 1.500, eu vou gastar 30% desse salário para pagar essa conta. Só que esse salário de R$ 1.500 era exatamente o suficiente para pagar as despesas da casa. Sim. Ou seja, se agora meu salário reduziu em R$ 300, eu também tenho que reduzir minhas despesas em R$ 300. Só que qual o resultado? A família continua gastando o mesmo que antes do empréstimo consignado. A consequência disso é que o cheque especial vai estourar. Chega o final do mês, eu estou devendo consignado, mas eu também estou devendo cheque especial. Passa 2, 3 meses, o gerente do banco chama você lá para renegociar o cheque especial. Ou seja, você vai fazer uma outra dívida para pagar o cheque especial. Vira uma bola de neve. Ou seja, você passa a ter uma parcela de R$ 300 do consignado, mais uma parcela de R$ 250 para pagar o cheque especial. E você não refez o seu orçamento financeiro familiar. Qual o resultado? Você entra de novo no cheque especial. Sim. A dívida no cartão de crédito. Tem até a propaganda dos cartões de crédito. A vida é agora. Por que eu vou deixar para gastar depois? Então, eu acabo gastando o cartão, é muito fácil de gastar nessa situação. Qual o resultado disso? Eu vou ver, eu estou devendo no cartão de crédito, no cheque especial e o empréstimo consignado. Sim. Como sair disso? É um desafio muito grande. Primeiro, se o sujeito tem algum bem que ele possa comercializar, por exemplo, eu tenho um carro, muitas vezes eu tenho que tomar uma medida dura, de ficar sem carro para pagar as contas e depois renegociar, achar alternativas para comprar um carro no futuro. Sim. Porque senão eu vou perder, eu tenho o risco de perder o meu carro, minha casa e outras coisas mais. Vou trabalhar só para pagar juros do banco. Quando tem a possibilidade, é interessante juntar todas essas dívidas em uma só, aí sim fazer um empréstimo consignado em folha de pagamento para pagar tudo. Se tiver essa possibilidade, é a primeira dica. Sim. Só que se eu fiz o empréstimo consignado, agora eu tenho que rever as minhas despesas na unidade familiar. Ou seja, se eu ganho R$ 2.000 e 600 está comprometido no pagamento do empréstimo consignado, eu só posso gastar 1.400. Tem que fazer o corte na unidade familiar. Não tem mágica aqui. E aí, qual o resultado? Se você na marra que tem que fazer. É na marra. Tem que chamar todos os membros da família e tomar essa decisão do que cortar. Tudo vai ser importante. Claro, se eu passo no salão de beleza a cada 15 dias, eu tenho que reduzir isso.
Se eu tenho uma assinatura de TV a cabo, eu vou ter que cortar isso. Sim. Tenho que economizar nas despesas, inclusive de supermercado, comprando coisas não essenciais. Conta de luz, dá para economizar. Então, eu tenho que rever todas essas despesas na unidade familiar para que agora você tenha condições de atender essas despesas que foram priorizadas com a receita que você tem. E é difícil. Às vezes as pessoas reclamam muito, né, professor? Tipo, não tem onde tirar. Sempre tem onde tirar um pouquinho. Isso. Então, aí que está, né, Tânia? É muito difícil mesmo organizar as finanças pessoais. Mas nós temos que pensar que não há uma mágica aqui. É difícil, não só isso. Até eu trabalho na universidade, muitas vezes com os colegas da psicologia. É um problema, inclusive, de ordem psicológica. Sim. A pessoa não tem o controle disso. Às vezes a pessoa compensa os sentimentos comprando, né? Isso. É comum, tive um dia, como o senhor mesmo falou, eu mereço, eu tive um dia difícil e vou gastar. Comprar é muito bom, né, Tânia? Todo dia, já pensou, você chega na sua casa, tem uma TV novinha, um sofá, roupas, sapatos. Isso é muito bom, eu não tenho dúvida disso. Agora eu tenho que comprar e ter a condição de pagar essa conta. Não vale a dor de cabeça da dívida depois, né? Não vale, e principalmente os problemas na unidade familiar. Então, ou seja, se você está devendo muito, vamos ter conflitos, não há dúvida disso. Receber todos os dias ligações de cobrança é muito ruim. Então, nada melhor do que você estar com as finanças controladas e, consequentemente, você tem muito sossego. Isso, inclusive, melhora muito o desempenho seu no seu trabalho. Quando você chega na empresa e está devendo para todo mundo e apavorado para pagar essas contas, seu desempenho, você tem problemas em casa, tem problemas no serviço, tem problemas nos estudos, ou seja, evitar essa dor de cabeça é ter esse orçamento controlado. E a melhor dica, não há dúvida, é colocar na ponta do lápis tudo o que eu ganho e tudo o que eu gasto. E ter uma rigidez, ter disciplina na organização desse orçamento. Sim. Professora, agora a gente vai para um próximo passo aí que é um pouquinho mais complexo para quem assiste, para mim também, porque eu acho muito complicado, que é sobrar um pouquinho de dinheiro. O que fazer com esse dinheiro? A poupança ainda vale a pena? Onde pode investir? Tânia, boa pergunta. Inclusive, nessa organização do orçamento financeiro familiar, eu devo reservar pelo menos 15% do orçamento para a aplicação de poupança ou aplicação financeira. Por quê? Quando eu tenho uma reserva, um pé de meia, se tiver algum problema em casa, uma despesa com saúde, uma despesa inesperada, eu tenho essa poupança para pagar essa conta. Se caso não tenha nenhum problema ao longo do ano, essa poupança feita é o pé de meia que eu tenho, por exemplo, para trocar de carro, para fazer uma viagem com a família no final do ano. Então, a poupança ela tem que fazer parte da organização desse orçamento. Quando eu falo colocar receita e despesa na ponta do lápis, 15% do orçamento deve ir para a poupança. Sim. E quando eu falo poupança, é investimento de um modo geral. Tem a tradicional caderneta de poupança, que tem uma rentabilidade baixa e tem uma liquidez muito alta. Eu posso sacar no momento que eu quiser, mas o rendimento é baixo. Eu até aconselho, num primeiro momento, para aqueles que têm uma dificuldade maior de poupar, é fazer essa poupança tradicional mesmo. Então, eu tenho que ter uma disciplina, por exemplo, se eu conseguir depositar R$100 por mês na poupança, ótimo. Então, eu vou fazendo essa poupança, quando eu tenho um valor de R$1.000, eu procuro outras aplicações mais rentáveis. Por exemplo, os CDBs, Certificados de Depósito Bancários, que o gerente do seu banco vai saber exatamente o que eu estou falando dessa aplicação. É uma aplicação que tem uma rentabilidade um pouco melhor que a poupança. Tem a opção de tesouro direto, que já teve uma remuneração maior em algum tempo atrás, hoje a remuneração está muito próxima do CDB. E conforme o volume dessa poupança aumenta, qual o resultado? Eu tenho possibilidade de aplicações melhores. Bolsa de valores, por exemplo, é uma modalidade de investimento que tem uma rentabilidade melhor que as outras. Só que o risco é muito alto. E aí as pessoas precisam ter um controle maior dessa aplicação financeira. Eu tenho que pensar para quando eu preciso desse dinheiro.
Por exemplo, se eu aplico na Bolsa de Valores e é um dinheiro que está lá, que é uma poupança pensando para 10, 15 anos, pode ser uma boa aplicação financeira. Agora, se eu tenho esse dinheiro, que é uma reserva que eu preciso sacar a qualquer momento, a aplicação em Bolsa de Valores não é recomendada. Então, a pessoa que não tem um emprego com carteira assinada e tal, e tem que pensar na aposentadoria, talvez seja uma boa solução essa a longo prazo. Isso, pode ser uma alternativa a aplicar no mercado de ações. E isso é importante, conversar com o gerente do seu banco e ver o melhor mix de aplicação nessas aplicações financeiras. Porque é sempre assim, aquelas ações de empresas que têm risco maior são aquelas que apresentam maior rentabilidade. Sim. Ou seja, é sempre essa história de aplicação financeira. Se eu estou disposto a correr mais risco, eu posso ganhar mais, mas também eu posso perder mais. Sim. Então, é sempre importante conversar com o seu gerente do banco e dizer por que eu estou fazendo essa aplicação. Começar no tradicional poupança, reservando 15% da sua receita, é um bom negócio. E aí você tem que estabelecer meta. Qual é a sua meta? No final do ano eu quero ter uma poupança de R$3.000. Então, para isso, eu já coloco na organização do meu orçamento financeiro familiar essa reserva de dinheiro para a poupança. E aí, consequentemente, se ocorrer alguma eventualidade, ao invés de eu entrar no cheque especial, o que eu faço? Vou sacar a poupança. Sim. Se caso não tenha essa eventualidade, chega o final do ano, eu tenho um dinheiro reservado que eu posso guardar mais um ano para comprar um bem maior, por exemplo, uma reforma de casa ou até mesmo a compra de um imóvel, ou eu posso usar para o lazer da família, que o lazer também é fundamental nesses dias corridos que nós temos no Brasil e no mundo. Então, o ideal é fugir do cheque especial, evitar cartão de crédito. Cheque especial e cartão de crédito. Cheque especial não deve ser usado em hipótese alguma, ou seja, o que nós temos que fazer é usar a reserva que fizemos. É realmente para emergência. É só uma emergência e aquela emergência de preferência muito curta. Cartão de crédito. Cartão de crédito é uma boa dica. Eu, por exemplo, faço quase todas as minhas compras usando o cartão de crédito. Mas eu preciso ter disciplina e entender que as minhas despesas devem ser em função da minha renda e não do limite do meu cartão de crédito. Muitas pessoas vão gastando em função do limite do cartão e não do limite da renda e da disponibilidade financeira. E colocar o cartão de crédito com a fatura integral no dia do seu pagamento para ser debitada. Sim. Ou seja, recebi o meu pagamento, automaticamente toda a fatura do cartão de crédito será pago nesse dia. E aí eu vou fazer as despesas para ser paga no próximo mês. E com disciplina. Tem muitas pessoas que eu não recomendo, em hipótese alguma, usar o cartão de crédito. Por quê? Ela não tem controle de suas finanças. Ou seja, se eu não consigo passar na frente de uma loja com a placa promoção, entro e faço compra, então não devo usar o cartão. Porque o cartão é muito fácil de gastar. Quando eu tenho dinheiro no bolso, eu gasto fácil. Agora eu não tenho o cartão, o dinheiro, mas eu tenho o cartãozinho. Então, se não tem essa disciplina, não use o cartão. Certo. Professora, a última pergunta rápida e rasteira para encerrar. Aqui no programa a gente entrevista médico, a gente fala, na dúvida, procura um médico. Na dúvida, procura um advogado. Quem está com problema aí na gestão financeira, procura o banco, procura um economista, para quem ela recorre? Então, nós temos que pensar que muitas vezes, e esse é o papel do gerente do banco, ele vai trabalhar em função do interesse do banco. Então, nós temos que tomar um certo cuidado. Para a aplicação financeira, eu acho que é importante pensar lá no gerente, porque tem um trabalho mais especializado nesse ponto. Mas, de um modo geral, a orientação financeira com um economista que não está envolvido, ou funcionário de um banco, é ótimo nessa situação. Na Universidade de Taubaté, nós temos o NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais, e uma das atividades do NUPES é ajudar as famílias na organização desse orçamento financeiro familiar. Então, a universidade é uma universidade pública, e nós sempre fizemos esse papel, o NUPES funciona há mais de 20 anos. Então, precisa ser agendado nessa consulta, é gratuita,
Nós falamos as dicas básicas, o telefone nosso é o 3629-5811, é só agendar e aí marcamos, conversamos lá no NUPES para algumas orientações financeiras. Nós não fazemos lá uma consultoria para a empresa, mas para as pessoas que enfrentam dificuldades, ajudamos nessa organização. Então tá joia, obrigada professor pela entrevista, espero que tenha sanado algumas dúvidas de quem nos assiste, para ter aí um bom planejamento no futuro. O futuro precisa desse planejamento, né, professor? Então é isso. Agradeço a audiência de vocês e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.